Hoje o Conversas com o Meio recebe o Nando Reis. O Nando, além de ser um titã, ser um dos maiores compositores, maiores arrecadadores de direitos autorais do país, acabou de fazer um negócio maluco, que é um disco quádruplo, que chama um disco triplo com um bônus, que chama Uma Estrela Misteriosa. Ele ainda está saindo aos poucos no Spotify. E a gente vai falar do disco, vai falar de política, vai falar um pouco da vida dele. É sempre um prazer conversar com o Nando Reis. Eu acho um dos maiores artistas do Brasil e, sem dúvida, uma das pessoas mais criativas que eu tive a sorte de conhecer. Espero que vocês curtam esse papo que a gente teve. Bom, Nando, um prazer receber você aqui no meio. Eu queria começar perguntando de uma coisa que a gente acabou já falando outras vezes, né? Mas essa ambição de fazer um disco triplo que virou um disco quádruplo, quando eu entrevistei o Gil e levei o mocap do Uma Estrela Misteriosa para ele, ele virou e falou assim: não, só o Nando para fazer 3 discos, de repente vem o quarto. E veio o quarto, né? Então o Box, na verdade, você fez um disco quádruplo, que é uma coisa inédita na história da música brasileira. Como que um negócio desses acontece? Cara, é um pouco misterioso. Existe a ambição, eu não sei se nem é a palavra, a ambição é muito mais um desejo, né? Assim, e é como ele é um desejo ambicioso, no sentido de uma coisa ah, que exige um grande esforço, né? E parece incomum, porque não é apenas uma coisa diferente. Agora, gravar 30 músicas em 4 discos é tudo. É muito esforço, é muita música, é muito trabalho, é muito dinheiro, e precisa haver um sentido, não apenas quantitativo, né, e nem de quebrar recordes, mas de dentro de um pensamento, né? E acho que fundamentalmente o que me levou a fazer, de novo, foi misterioso porque foi um pouco inesperado. Embora eu trabalho com, digamos, ah, como será? Eu, pequenos ideais, pequenos modelos ou parâmetros, códigos que agem muitas vezes ah, subconscientemente, inconscientemente, e na verdade o álbum triplo, dentro da minha relação com o objeto disco, e evidentemente o disco me leva à minha relação com a música, ele tem uma certa mística. E para mim, especialmente, nos 2 álbuns, All Things Must Pass e o Concert for Bangladesh, que o George Harrison fez. E isso faço questão de ressaltar que não há nenhuma pretensão da minha parte em fazer qualquer tipo de comparação, a não ser, pelo contrário, dizer do grande impacto que isso teve na minha vida, uh, pelo seu conteúdo musical, pelo seu conteúdo, digamos, plástico como objeto, pela toda o conjunto, né, de excentricidades, encantamento, né, que vem por uma criança de 7 anos, quando eu ganhei o All Things Must Pass, olhar para aquele universo como se fosse uma coisa, digamos, de outra dimensão, de outra esfera inalcançável. Voltando a aquilo que eu julgo a essência, o núcleo, né? Assim, do que gera o meu trabalho, que permite, viabiliza o meu trabalho, é o meu trabalho como compositor. Porque, basicamente, a minha carreira solo ela está estruturada em discos feitos a partir de composições minhas. Eu não me julgo nenhum intérprete, embora tenha feito um disco com o Roberto Carlos, mas isso é, de fato, uma coisa quase que excepcional, né, no sentido, a minha vida ordinária ela se dá nesse processo, gravar e lançar discos,
e elas vão se realimentando, porque a partir daquilo que eu gravo, eu tenho material para fazer shows, e fazer shows eu gero movimento da minha carreira, permite, especialmente depois que eu virei um artista independente, uma certa liberdade no sentido de decidir. Eu acho que pouquíssimo provável, eu diria que é quase que impossível, se eu tivesse numa gravadora, alguém topar fazer uma coisa dessa, certo? Tipo, para quê? Você, isso aí não tem sentido e tal. Então, e voltando ao fato, como compositor, eu não lançava nada desde o último disco de músicas inéditas, até então, foi o Jardim Pomar, em 2016. De lá para cá, eu lancei o disco do Roberto Carlos, que não tem nenhuma música minha, 2 singles de músicas inéditas, Rock and Roll e Espera a Primavera. E, de fato, tinha a vontade de... Porque me preocupava nesse interim de 8 anos, né? Não pouco, lembrando que tivemos a pandemia aí no meio, eu dar uma informação, porque eu fiz dentro de um projeto para poder alimentar os meus próprios shows, e daí também como estratégia com a relação com as plataformas de lançar singles. E como eu não queria ficar lançando singles de músicas inéditas, gostaria de reservar isso embalados como um disco, eu fiz um projeto que alimentava o tal show Nando Hits, com regravações de músicas que tinham me escapado, passado meio batido, né? E com artistas diferentes, a maioria deles de outra, mais jovens, assim. E eu fiquei, parece que eu não tenho mais o que gravar, né? Eu não quero dar essa informação. E, obviamente, por uma coincidência, que foi o disparador desse disco, a vinda do Barrett para cá para gravar um documentário, no qual ele me convidou para participar e que fazia parte do projeto gravar 2 músicas inéditas. A coincidência dele estar nesse momento no Brasil, no momento onde eu estava lançando em LP o Para Quando, meu segundo disco, o primeiro disco que gravei com ele, me permitiu fazer uma coisa muito que eu sempre quis, era uma pequena turnê para divulgar esse momento, tocando o repertório na íntegra. Então, assim, chegamos aqui, ele chegou, nós ensaiamos e eu revisitei um repertório de 24 anos atrás, certo? Ainda num momento dentro da minha história, da minha trajetória, né, como compositor, muito fértil, eu diria, e muito definidor, tanto da minha linguagem, né, como compositor, quanto da minha própria sonoridade como artista. Aquilo me encheu de estímulo, né? E a gente entrou em estúdio para gravar 2 músicas, e lá gravamos 12, depois gravamos mais 12 num outro período, né? Porque ficamos tão satisfeitos. E nesse momento, com 24 músicas, eu vi diante do material suficientemente como quantidade. Na verdade, o disco com qualidade suficiente para me dar vontade de publicar, de lançar, e não tinha nenhuma dúvida que eu queria lançar nesse suporte físico, o LP. E daí tinha que ser triplo. E daí, desdobramento para ser um quádruplo, é porque eu queria lançar o disco triplo, e o disco se tornou uma coisa cara, né? E para incentivar as pessoas a comprarem o disco, o triplo, eu quis gravar uma faixa bônus. E essa faixa bônus viraram 7 faixas, no qual eu aproveitei 6. Então, encartei tudo isso num box, mas ainda assim vendo desmembrado o triplo, Uma Estrela Misteriosa, como fiz no Jardim Pomar, para tornar aquilo um pouco mais acessível, né, possível de ser adquirido. Agora, uma coisa legal é que quase todas as músicas são inéditas, né? Dessas 30 músicas que você está lançando nesse momento, acho que 28 são 26, inéditas, não é uma coisa assim? 26, É, 26. 26. É uma produção absurda. E você compôs a quente, né? Tem músicas que eu sei que você colocou a letra no estúdio, que você estava ali junto com essa turma, o Bert, né? Que é
produtor de discos seus, que era o baterista do Screaming Trees e tal. Para quem não sabe, Sim, ele volta, ele tá na sua carreira durante muitos anos, assim como a banda que também está em volta de você, né? exato. Como que é esse processo de fazer um disco a quente, assim, de fazer esse disco um pouco no estúdio, um pouco resgatando coisas antigas, coisas. Como é que foi essa cola desse disco? Guilherme, eu confesso que foi inédito. Eu não me lembro de ter gravado um disco dessa maneira, embora ah, é quase que, digamos, recorrente uma sensação que eu tenho de não ter material para gravar, para entrar em estúdio. Ah, eu, durante a pandemia, quando comecei de fato a elaborar e programar, né? Porque, como eu te falei, eu sou um artista independente, não é assim, eu não tenho estúdio em casa, entro e gravo. Eu precisava começar a me programar para isso. Na hora que eu fui levantar as músicas, eu não tinha, sei lá, 8 músicas, e algumas já antigas, era quase que fazer um catadão, assim, né? Ah, fui, durante a pandemia, compondo algumas coisas a partir já visando o disco, mas ainda assim um pouco incerto, certo, do que se elas teriam a qualidade suficiente, se me agradavam o quanto e se relacionariam internamente de maneira coesa para virar um disco, ou se eram apenas canções e tudo mais. Então, quando eu entrei no estúdio, a princípio era para gravar 2, mas aconteceu uma coisa que é muito importante e, ao mesmo tempo, nem sempre controlada ou que dependa da sua própria vontade. O clima, ou a fluência, melhor dizendo, e entre a banda, embora seja uma banda que eu toque há muito tempo, mas havia o elemento novo, Peter Buck, uma segunda guitarra. Eu acho que não tem nenhum dos meus discos que inicialmente eu gravei com 12 guitarristas, fiz os arranjos com 2 guitarras. E o Peter além de ser uma pessoa incrível, quase que um sujeito sui generis, sabe? Assim, muito simpático, muito educado, muito agradável no sentido a lida, o contato com ele. Musicalmente, ele é muito particular. E ele e Walter se juntaram muito bem. E a trama, né? E com outro violão do meu filho Sebastião, ah, aquilo foi indo muito, dando resultados muito satisfatórios, muito inspiradores e estimulantes. E a ponto de terminar o primeiro período com 12. Gente, tá, que loucura! O Peter encantado com o Brasil, o Barrett querendo voltar para o Brasil, e eles voltaram um mês, 40 dias depois. E nesse período, nesse interim, eu me senti confiante, inspirado e compus mais coisas, e não só. Então, quando entramos na segunda parte do disco, eu tinha músicas muito recém-feitas, que estavam e que me agradavam demais, e na hora que nós fomos ensaiando, elas comprovaram ser músicas de qualidade e de até direções um pouco distintas daquilo que é o vocabulário usual, vocabulário musical. E eu fiquei tão excitado, né? Acho que é essa a palavra, satisfeito, que eu comecei a resgatar coisas, ideias do celular, e fui querendo aproveitar, otimizar, porque, de novo, o fato de eu ser um artista independente e estar com 2 músicos excepcionais americanos que moram em Seattle, longe demais, aqui no Brasil, eu queria aproveitar aquilo. E eu tenho esse lema: vamos gravar mesmo sem saber o que fazer.
Eu gosto de gravar e ter. E daí, uma hora eu vi que tinha, daí eu falei, agora é o meu álbum triplo, então vamos lá. E ainda teve um epílogo, né, um apêndice, que foi a gravação em Seattle das 7 músicas restantes, que aí, assim, com uma outra banda, que aí entraram as 6 do tal disco bônus. Aí tem até, tipo, tem os caras do Pearl Jam, né? Tem o baixista do Guns N' Roses, tem. Você tocou com uma turma americana, né? Nessas últimas faixas. Muda um pouco a Não, vibe não, dessa outra banda. não. Todos esses famosos, né, superstars da música do rock mundial, o Duff, do Guns N' Roses, Matt Cameron e o Mike McCready, do Pearl Jam, o Chris Novoselic, do Nirvana. Nirvana, o Len Kay, do Pat Smith Group, gravaram nesse primeiro disco, eu acho que está faltando alguém que eu não me lembro agora, nesse primeiro disco, e como overdub, algumas assim, há 2 músicas que o Barrett me enviou em 2014, 2015, de um projeto que ele tinha com o Duff, chamado Live Walkers. Walkers, acho que é isso. Alguma coisa assim. Então, assim, daí fui pegando, levantando tudo, e ficou essa constelação de participações, né? O disco bônus foi gravado lá em Seattle em, sei lá, agosto, não me lembro, de 2023. Eu, Barrett, Jack Endino na engenharia de som, e com 3 músicos, o Andy, o Joe e um baixista que eu não me lembro o nome, arregimentados pelo Barrett, amigos deles, músicos excelentes, então, mas que não são notáveis como esses que você mencionou. Agora, o que é notável, na verdade, é você ter essa banda, né? Com o Alex no teclado, com o Valtinho na guitarra, o Cambraia no baixo, que é quase uma família, né? É uma turma que toca junto há tanto tempo que tem um idioma próprio. Como foi somar, por exemplo, botar o Sebastião nessa família, né? O Sebastião tem feito um monte de show com você e tal, e deve ter sido emocionante, assim, incluir o Sebastião nessa família um pouco maior. Além, obviamente, de Barrett e de Peter Buck. Cara, tudo vem de uma. São elementos que têm conexão, e o Sebastião, meu filho, ele é. Musicalmente, a escola dele está muito relacionada à minha própria música, né? E há essa banda que ele, desde criança, de bebê, essa banda tem, que eu formei no ano de 2000. O Walter eu conheço de 98, certo? O Sebastião tinha 3 anos. Quando eu fiz o primeiro disco com os Infernais, o Sebastião tinha 5 anos. E aí ele assistiu, e provavelmente, talvez só ele possa lhe dizer o quanto, mas pelo que ele fala, nós somos mentores ou elementos de referência, de influência importante na sua formação. No entanto, ele tem a sua linguagem, está desenvolvendo, tem o seu trabalho, a Cocolomi e tudo mais. E isso, a minha relação com ele musical se desenvolveu, criou, digamos, mais intimidade e proximidade, né? E também na pandemia, quando eu estava ali, fazia uns vídeos, e daí eu pedi para ele começar a tocar comigo, e de lá fizemos as lives, e de lá fizemos o nosso EP. E aí o violão dele passou a ter que se, né, nos shows de voz de violão, a encontrar um espaço diferente, né? E conseguir. Daí ele passou a participar dos shows de banda. Então, assim, essa experiência pregressa já tinha uma relação espacial, né, dentro daquilo que é né, a distribuição, né, e a forma com que os instrumentos comunicam, e as pessoas, né, porque quando falo instrumentos não é uma questão apenas do timbre, é de quem toca. Então, essa linguagem também ela considera a própria convivência,
né? Então, é curioso, porque estávamos nós ali que convivemos tanto, né? Eu, Cambraia, Barrett, Valtinho, Alex, o Barrett menos Alex, com o Barrett, que o que tenho muita intimidade, que na função de produtor encontrou um espaço e um lugar magnífico, porque até o Jardim Pomar, e mesmo no Jardim Pomar, metade do Jardim Pomar, o Barrett foi produzido pelo Jack Endino. E o Barrett Uhum. era apenas um baterista. Foi casualmente que o Barrett se tornou meu produtor, porque a minha ideia era trazer o Jack para o Brasil, e o Jack não pôde vir. E daí o Barrett, eu convidei-o para produzir, e a partir disso iniciamos uma nova, né, um novo braço na nossa relação, e eu confesso que a produção do Barrett nesse disco me foi muito boa, de uma excelência. E eu acho que muito da fluência do disco, da objetividade, da velocidade e da qualidade dos arranjos se deram, né? Porque ele era o baterista, porque, para mim, assim, se a gente tem uma ideia de uma boa canção e não arruma o beat, a levada, não vai a lugar nenhum. E o Barrett, ele é baterista, exímio baterista, virtuoso, e um produtor muito, e ele conhece muito bem, ele se relacionou muito bem. E daí, então, o Peter Buck tem uma relação musical de longa data, de muitos projetos com o Barrett, teve no Barrett um elemento, né, digamos, de introdução que foi muito rápido. E assim, então, assim, de fato, a gente era uma alegria ir para o estúdio. E isso é uma coisa não é tão comum quanto pode parecer. Eu adoro fazer discos, mas já fiz discos onde o ambiente, o momento e a convivência não só não eram alegres, como havia muita aspereza e hostilidade. E, invariavelmente, isso, para mim, pelo menos na minha experiência no meu trabalho, não produz bons resultados. Os melhores discos que eu fiz, tanto com os Titãs, quanto com Cássia, participando até com Marisa, e os da minha carreira solo, os melhores, os especiais foram as sessões de gravação foram magníficas, leves, divertidas, davam vontade de ficar voltando, voltando, voltando. Há discos onde brigas, dificuldades, incompreensões, não é ruim, imprime. Sem dúvida. Uma coisa legal desse disco é que vocês, obviamente que o framework é um disco de rock, né? Mas Aham. ele vai para muitos lugares, né? Eu acho que você tem, e eu acho até tem o Barry tem uma mão nisso, né? Você tem momentos de R&B americanos, tem momentos de rock and roll que parece dos anos 70, você tem várias baladas, mas ao mesmo tempo tem esse sabor Nando Reis, né? Eu acho que você achou um jeito de compor que é muito único, né? Você achou uma voz. E eu acho que isso imprime também, né? Por mais que você passeie por todos esses estilos, volta e meia tem. Eu lembro de eu ouvindo o disco algumas vezes na hora de. Antes da gente fazer o filme, eu falava, caramba, essa música é incrível porque ela parece o The Who, essa música é incrível que parece Rolling Stones, essa música é incrível que parece as melhores baladas do Nando Reis. Eu senti as três coisas Sim, sim, ao sim. mesmo tempo, assim. Como é que foi passear por tantos estilos? Como é que essas coisas vão aparecendo numa gravação? Porque eu imagino que você não tenha planejado isso. Não, eu nunca pensei em fazer um compêndio, sabe, assim, de estilístico. Vamos fazer um rock, vamos fazer um forró, vamos fazer não sei o que lá. Nada disso. No entanto, ah, eu acho o seguinte, Gui, eu tenho uma coisa que parece até um paradoxo, assim, porque eu não troco de banda, certo? Eu gosto de tocar com os mesmos músicos, já fiz alguma experiência, o disco do Roberto, eu quis fazer, isso não é da minha natureza, e eu não tenho esse desejo de
racionalmente experimentar, como é que ou não, ou dizer, ou vou fazer música eletrônica, ou fazer com base. Não é que não tem nenhum dogma, não é isso. Mas, por outro lado, porque eu creio na. Isso é. Que a singularidade, a originalidade, fundamentalmente está na canção. E ela é a minha busca. É assim, primordialmente, eu sou um compositor. Mas talvez antes disso até um violonista. Aprendi a tocar violão e com o violão me permitiu, né, encontrar uma língua, né, uma linguagem, um instrumento para compor. E a partir disso eu desenvolvi. E evidentemente eu tenho uma preocupação em não me repetir. E isso também é um negócio bastante subjetivo, porque, por outro lado, não é, já falei disso, agora tenho que falar de um outro. Não, os assuntos, os temas, e os acordes, as notas e os timbres são mais ou menos os mesmos, certo? No entanto, houve da minha parte uma. Eu tenho, de novo, paradoxalmente, eu tenho um gosto eclético, certo? Eu tenho influências de coisas tão distintas e todas elas nos primórdios, assim. Vou dizer uma coisa, tem um negócio que eu sinto. É como se é curioso, na minha casa, na minha infância, tinha uns discos de música italiana, que a minha mãe trazia da Europa, uns compactos. Tinha uns artistas de músicas francesas, umas coisas que eu nem sei nem quem são os artistas, não vou dizer que eu o conheço, mas há informações registradas numa camada tão primitiva e antiga que compuseram, né, que compõem aquilo que é meu gosto. No entanto, que eu identifico uma linha mestra, que sou eu, evidentemente, através, talvez, de intervalos. Eu não vou ficar fazendo análise da minha própria composição, mas ali, vamos voltar ao Barrett. O Barrett, como produtor, ele sempre teve essa. E era bom ter essa tranquilidade de que tinha alguém cuidando para que eu não entrasse em soluções já tão conhecidas que poderiam tornar um pastiche de eu mesmo, certo? Uhum. Então, ao mesmo tempo, tem uma coisa, não, vamos tentar isso. Por outro lado, eu sei exatamente quando eu não devo artificializar ou procurar algo que possa poluir, não é bem a palavra, ser um elemento de artificialidade, sabe? É curioso. Eu muitas vezes, antes até de saber o que eu quero, eu sei muito bem o que eu não quero. Eu sei identificar na hora que a gente está tocando, falando, não, isso não é, certo? Então, quando a gente experimenta e coisas diferentes, não é apenas por ser diferente que me atrai, é por funcionar, por uma coisa diferente, uma solução, e daí isso passa a ser um atrevimento, uma coisa estimulante, e que vai realimentando. Eu acho que eu fiz 5 músicas no espaço de uma semana que entraram todas no disco, e elas são muito diferentes. A Chave, Azul Febril, que parece uma coisa mais comum, dentro que é Pedra Fundamental, um negócio esquisito, Tentação, não, Tentação não era desse. Na Lagoa, que também parece um pouco mais familiar, mas depois Ginger e Red, que quando eu fiz, eu falei, isso não é meu, eu não sei, eu nem sei se eu gosto disso, sabe? Eu olhei e eu fiquei em dúvida. E depois a Tulha, que é um negócio mais esquisito ainda. Então, se você olhar, talvez Ginger Red seja a música mais estranha, assim. Todas as outras, você olha e fala, não, é claro, são minhas músicas. Então, tem há um impulso, né, de expansão, mas não necessariamente uma busca por fazer coisas diferentes apenas porque elas são diferentes.
Não sei Claro. se... E tem muito da sua história, né? E tem muita pandemia nesse disco também, né? Eu acho que, pô, a Tulha é é um lugar que remete à fazenda onde você estava passando a pandemia, que tem a história da sua família toda lá. Sim. Então, essas questões da história da família Reis aparecem também nesse disco bastante forte. Não só os reis de antes, mas também a sua família, né? Sua mulher, filhos, está todo mundo um pouco nesse disco, né? Sim, eu sou muito afeito, interessado nesse assunto, né? Assim, as relações pessoais. Eu acho que a função da música, quando eu digo que a música compor, a necessidade de expressão e a forma da composição é uma necessidade vital, ela está muito por uma, não só porque é o meu ofício, né? Mas eu transformei isso no meu ofício, uma coisa que era apenas uma inquietação e uma busca de organização formal de um pensamento de emoção, de canalizar a emoção e dar a ela uma lógica, uma harmoniosa, com algum grau de resolução, melhor dizendo, que ela compensasse o tormento pessoal de questões que estão colocadas ali. Não só, né? Eu não falo só sobre neurose, sobre angústia. Acho que há muita alegria também, mas há muita dor, há muita questões de finitude, de insatisfação. E muitas vezes eu acho que as minhas músicas, porque tem o seguinte, né? A composição ela é um pouco uma busca de um ideal, né? Um ideal de beleza, um ideal até de representação de si próprio, né? Assim, de imagem. Então, eu muitas vezes olho para as minhas canções e como as pessoas acham que eu sou aquilo, e eu talvez seja muito menos, muito pouco daquilo que estão nas músicas, embora seja muitas vezes autobiográfico, mas a beleza que muitas vezes eu alcanço nas canções está muito longe de ser aquela que eu sinta, que da forma como eu me vejo, e ali está muito mais uma idealização. Às vezes eu queria estar escrito como eu gostaria que fosse, e não aquilo que de fato eu sou. Mas não é só Falando, isso. claro. Falando no que você esse também é um dado biográfico importante é que esse disco foi feito na sobriedade, né? Depois, Isso. isso é uma coisa. Quando você decidiu ficar sóbrio, assim, você ficou um pouco angustiado com a questão de falar, poxa vida, sempre tive uma carreira de sucesso criativa, doidão. Primeiro, o que te levou a ficar sóbrio e como é que foi essa transição até você chegar nesse lugar de estar com 60 anos, de já estar mais calmo e super produtivo sóbrio? Olha só, eu sou alcoólatra. Eu tenho um problema de dependência química e eu usei álcool e drogas durante 30 anos abusivamente. E quando você é jovem e tal, aquilo, enfim, eu tenho uma saúde de cavalo, certo? Se eu não tivesse a saúde que eu tenho, eu teria morrido pela quantidade de drogas que eu ingeri, pelo risco a que eu me expus e tudo mais. Então, eu tive sorte e tenho o que nunca é muito bom, né? Porque talvez se eu tivesse... Nunca tive ressaca, saca? Assim, pessoa que bebe o que eu bebi, bebia o que eu bebia, bebeu o que eu bebi, e não tem ressaca, não fico mal. Eu era o bêbado funcional, sabe? Assim, mas mais ou menos, né? Porque com o uso abusivo e constante e os efeitos que isso tem no seu cérebro, no seu corpo, com o passar do tempo, no envelhecimento, isso passa a ser um problema. Eu, de fato, e começa a se afetar gravemente a minha relação familiar e a minha própria relação profissional. Eu acho que uma das coisas que ficou ainda permaneceu intacta foi a minha capacidade de criação, e não por causa da droga, mas porque a droga ela tinha uma função, no meu caso, eu identifico assim, de quebrar um pouco a minha própria insegurança. Funcionava como uma espécie de disparador, mas não necessariamente isso garante que o que você vai fazer será bom, e de maneira alguma será, se for bom, será pelo efeito.
certo? Pura e simplesmente, porque a pessoa que cria sou eu, meu cérebro, meu pensamento, e às vezes a droga, ela quebrando essa sua severa autocrítica, você se sente mais confiante, arrisca e faz, experimenta. Música criação é experimentação e às vezes está desinibido é uma boa coisa para você experimentar, certo? Mas não necessariamente aquilo que você vai experimentar vai ficar bom. E muitas vezes está alcoolizado, está assim, você acaba sendo autocondescendente, autocomplacente e perde a crítica. Eu me mantive a qualidade da minha produção musical porque eu nunca fui negligente e leviano na crítica sobre o meu trabalho. E isso se vem a posteriori, na sobriedade e tudo mais. Eu submeto aquilo, eu sou rigoroso, tá? E as relações pessoais, de fato, daí minhas apresentações passaram a ser. Eu estava num ponto onde eu estava morrendo, ia perder minha carreira, era já, e não foi de um dia para o outro, foi um processo. Uma hora eu falei, Claro. e aquela coisa, as pessoas ficam falando, e você, porque é dependente, você se recusa a acreditar, você não consegue parar. E como parei, não sei, é um milagre. Claro, tive um milagre porque assim eu estava morrendo, eu ia morrer, eu tentei inclusive me matar. Então assim, e daí agora outras inúmeras vezes eu tentei parar e não consegui. Daí eu parei de fato em 2016. Tem um evento muito importante. Eu fui fazer o show com o Gil e com a Gal, um show que eu fui convidado, que a partir desse show a gente fez o projeto Trinca de Ases. E eu sabia que eu não poderia, de maneira alguma, subir no palco com Gilberto Gil estando alcoolizado. E aí eu falei, cara, se eu fizer isso, eu vou acabar a minha vida. E foi nesse, sabe, esse olhar para ver e falar, eu não quero acabar, não quero morrer. Estou tendo uma oportunidade de ouro. E daí parei. E assim, eu vou completar 8 anos agora em outubro, né, que eu estou sem beber, e é um processo, cara, porque assim, não é no dia seguinte que você está super bem. Então, é uma reorganização mental e tudo mais, e acho que isso teve sim um reflexo, eu consigo identificar no processo, nesse disco, na minha voz, sabe, na forma de cantar. Poxa vida, eu tinha minhas vias respiratórias muito comprometidas por uso de cocaína, entendeu? A minha voz até o osso Claro. é uma aflição terrível, assim. E eu, enfim, muito feliz. E no disco, uma das músicas que chama-se Daqui por Diante, que eu escrevi no Natal de 2016, né, como um presente para a minha família, onde eu falo exatamente dessa questão, especialmente da dor que eu causei, né, nos meus filhos, na Vânia, na minha família, e a dor que eu sinto por ter causado tanta dor, entendeu? E não é apenas uma questão de culpa, né? Embora a culpa faça parte de uma consciência, né? Mas a culpa por si só, ela é quase paralisante, ela é inútil, é um lixo da porra. Então, assim, nesse disco, e eu falo isso com absoluta tranquilidade, primeiro porque eu estou feliz de fazer isso, e porque eu sou um, um membro do A, e eu creio que o A é um negócio fantástico, velho. É uma das coisas que mais emocionou na minha vida. E se existe um lugar onde eu conheci a solidariedade, foi lá. E isso é, assim, incrivelmente impressionante, um alento e um apoio muito grande. Então, eu sei disso, que é esse mecanismo, porque tem muita gente, muita gente. Há muito mais gente do que essa doença primeiro, às vezes não é considerada doença, é considerada visto do ponto de vista moral. O cara é bêbado, o cara, porra, por que ele faz isso e tal? É estigmatizado, falta informação, falta um monte de coisas. Então, assim,
todo mundo você vai falar, tem um tio que bebe, um pai que bebe, alguém que morreu, um filho que está meio encrencado Claro. e tudo mais. E álcool é liberado, né? Todo mundo acha que não tem problema. Então, assim, tem, tem muito problema. E não é para todo mundo. Eu tenho problemas, Claro. então eu sei que tenho problemas. Uma coisa que me impressionou nas nossas conversas ali foi, poxa, você é um cara super bem sucedido, estruturou sua carreira para se sustentar, né? Sustenta todo um entorno, né? Uhum. Trabalha pra caramba, porque eu acho que eu não conheço artista que faz mais shows do que você, com certeza na sua faixa etária, nenhum, assim. É. E shows, não só os seus shows Nando Hits, os shows com o Sebastião, mas você vai fazer show com a Ana Vitória, depois você vai fazer show com o Gil, você faz um monte de show diferente, ou seja, não é que você Uhum. botou o mesmo show na forma e tá na rua desse jeito. Mas que você falou que você tem milhões de angústias com o mundo, né, ainda. Ou seja, você tá nessa posição de estar conseguindo realizar um monte de coisa, mas a ecologia te tira o sono, as relações com o mundo, a política te tira o sono. É, como é que é esse estado da sua vida agora, com 60 anos, olhando para o mundo criticamente, assim? Cara, é um estado de apreensão. Eu vou te confessar, semana passada o Cerrado está pegando fogo, está sendo a maior seca da história, na Amazônia queimando, o estado de São Paulo com uma quantidade absurda, assim, essa questão climática, né, é tão grave e está em uma velocidade tão galopante que é muito angustiante. Ah, e é curioso, né? Porque não vou entrar nesse seara. Isso é uma angústia, assim, porque eu sou muito apegado a coisas de uma esfera. Vamos pegar um negócio mais, digamos, como quase que como uma ilustração, né, daquilo que é irreversível, sabe? Extinção de animais, pela caça, pela destruição de um habitat e pelo desequilíbrio ecológico, e você perde-se uma espécie que é o fruto de um milagre. Para quem acredita em Deus, né, para quem vê esse nome, para mim não tem uma expressão mais evidente da divindade do que a variedade das espécies animais, vegetais, minerais, muito mais até do que o homem. O homem é quase que sem graça, perto da exuberância do que tem no reino animal, por exemplo, né? E você, por fatores que estão muito mais relacionados a questões econômicas, né, estão diretamente relacionados, da acumulação de riqueza, ah, e da ganância, e de uma falta de um pensamento burguês imediatista, certo? Que não consegue, que visa o lucro, e ele é tão, digamos, importante e valorizado, né? O capital, o dinheiro, tem uma coisa que tem paradoxalmente ele adquire maior importância pelo contraste de tanta gente que não tem dinheiro. Então, dinheiro, né, para quem tem muito dinheiro, é uma obsessão, para quem não tem dinheiro, é uma necessidade, e passa a ser uma obsessão de sobrevivência. Então, tem essa incrível desequilíbrio, né? O quanto o percentual de pessoas que detêm a riqueza do mundo é 1%, sei lá, os bilionários detêm. É uma coisa assombrosa. E, ao mesmo tempo, isso não só afeta a vida miserável das pessoas que estão em situação, né, pelo mundo inteiro, que passam fome, que não tem moradia, que vivem precariamente, que não tem saneamento, que não tem acesso à saúde, que não tem acesso à educação, um rodamuinho que parece que a gente nunca vai sair. Como, para piorar tudo isso, aquilo que é o nosso ambiente, que é onde, inclusive, gera. Para mim, a coisa maior contrassenso é
o desequilíbrio climático e os eventos extremos, eles afetam sobremaneira o agronegócio, que é, sim, responsável por grande parte do desmatamento, da queimada, da ação de desequilíbrio. Então, assim, eu falo, mas, gente, vai acabar, daqui a pouco vai perder uma sabe? O prejuízo que deu essas queimadas, né? Então, é uma coisa muito louca. E daí, voltando ao emblema da espécie perdida, aquilo não tem volta. É um crime. É muito. E isso me toca muito, porque eu tenho uma relação com a vida. Claro, eu vivo no sistema capitalista, eu trabalho e gosto de dinheiro, gosto do bem-estar, e tenho que produzir muito dinheiro, e não sou. No entanto, eu tenho uma relação com a vida que tem um lado que é muito contemplativa, certo? Eu fico fascinado. Isso é uma coisa que está desde pequeno. Os corpos celestes, essa escala que nós temos diante da imensidão, né, dessa infinitude, e uma bostinha que é o ser humano vai destruir um planeta, está destruindo um planeta. Está destruindo, matam-se espécies, acaba, na hora que essa porra da Amazônia estiver tostada, que o Cerrado não tiver mais nada, e não tiver mais chuva, não tiver mais seca, fodeu. Então, assim, é insano. Isso está sendo dito há 20 anos por cientistas e as pessoas não dão ouvido, acham que é o negacionismo e tudo mais. Então, assim, é muito triste. Eu tenho netos, sabe? Eu tenho já 60 anos e pretendo viver mais 40, sabe? Eu não quero. E acho insano, acho insano, acho insano. Fico chocado com isso e não sei muito, e ainda do que só ainda bombardeado como sei lá o quê. Deixa para lá. E como é que. E você também tem uma coisa política, né? Você foi bastante vocal contra o Bolsonaro, você tem esse lado de se posicionar, né? Em que lugar do espectro político você se coloca hoje em dia? Sei lá, cara, eu acho que assim, a meu posicionamento vocal e contra o Bolsonaro é porque a gente estava num limite, né, de perda, de inversão, né, de todos os tipos de valores, né? Então, quem são os oprimidos, quem são os perseguidos, são o agronegócio, porque não deixa o excesso de código ambiental que impede que eles façam, tá? São a população o LGBTQ+, que impede que os homens, que os cidadãos de bem possam viver em paz, que impõe a sua a anarquia moral, sabe? Assim, tem tudo uma inversão. O Bolsonaro, ele se vocalizou, além do que ele era um sujeito muito destruidor, né, no sentido e contra até do meu segmento, né? Assim, ele havia uma hostilidade, uma coisa de calúnia, né, sobre os artistas, como se fôssemos. Cara, eu trabalho desde os 19 anos, honestamente, pago todos os meus impostos, vivo do meu dinheiro suado, entendeu? E não acho nada demais, sou honesto. E daí virou essa mística, essa calúnia de que o artista é um vagabundo, que não sei o que lá, um monte de coisa. Então, assim, eu não tenho muito saco para política. Eu não tenho muito saco. Meu espectro, claro, eu sou humanista, eu sou a favor das liberdades reais, das defesa, da atenção, não sou contra esses princípios. Defendo o Estado laico, acho que é fundamental que a gente separe as coisas, e é evidentemente assustador como o mundo caminha, né, para e daí tem toda essa porra da rede social, enfim, assim, não é uma preguiça mortal. Eu
não tenho muito saco, muita vontade de ficar. E eu não sou petista. O PT, eu votei no Lula porque eu votei contra o Bolsonaro, certo? Votei contra o Bolsonaro. E acho que tem um monte de coisa errada, sim, eu diria, mas a gente está à deriva da porra do centrão, tem um caos acontecendo no Brasil que me parece assim muito asfixiante, assim, sufocante, assustador. Então, assim, mas há coisas elementares que não dá para ficar quieto, não dá para ficar quieto, não dá para aceitar. Então é isso. Simples, né? Tem É, limite, né? Basicamente é que o mundo tem limite, né? A gente, tem limite. eu queria, não, eu queria voltar um pouco pro disco, né? Porque na verdade a gente está aqui encontrando por É, causa do, tá indo- do disco, né? A gente acaba se diversando. Tem uma coisa muito interessante que você falou. Eu sei que você coleciona cactáceas. E você é, falou que montar um disco é como você ajustar é, as cactáceas, tal, que a ordem é importante para você, que todas essas coisas do reino da ordem e de como a pessoa vai ouvir, e que isso meio que acaba no streaming, né? O streaming já acabava no shuffle do CD, o exato. streaming acaba atomizando muito a música. E você lança um disco triplo também para que as pessoas ouçam o disco da maneira como você quer apresentar, né? Mais ou menos como você vai ler um livro ou você vai ver um filme. Você apresenta uma narrativa, apresenta uma ordem. Isso é importante para você porque você é um amante de disco também, ou seja, porque você aprendeu desse jeito? Sim, eu tenho uma tendência a. Eu gosto disso, da forma como eu aprendi, dessa compreensão, dessa possibilidade, ah, dessa relação com a música que não seja tão fragmentada, embora, mais uma vez, a ordem escolhida ela tem um certo grau de subjetividade e ela é relativa ao momento e ela não significa que ela não possa ser alterada. Por exemplo, eu estou lançando um disco que tem lado A, lado B, C, D, E, F, G, H, certo? Que você pode inclusive ouvir, e sempre pode. No entanto, no próprio streaming, eu estou lançando as faixas bloqueadas. Então, isso não significa que a única forma de ouvir o disco do triplo do Nando Reis é pegar da chave e até para voar. Não, de jeito nenhum. Isso é quase que irrelevante, certo? O que eu sugiro e acho que é uma riqueza e, e uma sugestão de imersão e de envolvimento com o trabalho maior, que vai ser, além de muito mais saborosa, ela amplia a possibilidade de ser dos sentidos, né? da expansão dos sentidos, entre que as músicas emprestam umas às outras, quando relacionadas, vindas umas após a outra, porque aquele impacto tem um residual, te prepara para uma outra coisa e tudo mais. Mas, por outro lado, esses critérios, eles, ao mesmo tempo, funcionam com um elemento muito quase que binário, de tensão, distensão, claro escuro, um pouco Jimmy Pageiano o pensamento, sabe? A ordem, a música com um andamento mais rápido, uma balada e tudo mais. São pequenos artifícios, né, para captar a atenção. O que eu quero? Eu quero chamar a atenção das pessoas, propor uma coisa e envolvê-las. E para isso eu vou usar todos os recursos possíveis, inclusive não apenas o sonoro. Eu gosto de ter o encarte para você ler as letras, para você ver, e no próprio encarte, na arte do disco, que tem outras informações que são agregadas, relacionadas, sobrepostas, e que são indicativas de elementos que permitem maiores elementos quase que lúdicos, certo? Que se enriquecem, na verdade, e te são intrigantes, né? E tudo mais ali. Isso é uma espécie de isca,
né? Porque, fundamentalmente, eu também quero, eu não sou só um sonhador, eu quero, de fato, que tenha um hit, que a pessoa consiga e que me permita fazer shows e que renove o meu público, que eu consiga sobreviver para fazer discos com faixas que ninguém nunca vai ouvir, que vão ficar lá porque eu faço para me divertir. Eu quero me divertir, eu quero ter prazer. A minha realização não é apenas o sucesso, por isso que às vezes eu implico hitmaker, parece que só tem valor o que fez sucesso, entendeu? E não é, não tem, não penso assim mesmo. Tem muito valor, é misterioso. Adoraria que muitas das músicas que nunca fizeram sucesso tivessem feito, eu ficaria extremamente feliz, mas não é a única coisa que tem valor. Então, assim, de novo, fui ali fazer essa estratégia, que não é nem minha, do Diogo, brilhante de lançamento, porque se eu toco numa noite, às 0 horas, a 1 minuto de sexta-feira, Nando Reis lança seu disco novo com 30 músicas, na sexta-feira que vem já ninguém nem me lembra de mim, certo? Então, Então, assim, é uma malha. Eu lanço assim, opa, vem cá, tem um negócio interessante aqui, veja, de repente pega um por um lado, pega um peixe de outro e tal, e vamos ver o que dá. Agora, eu não posso controlar, nem desejo, nem pretendo, nem impor. Música, disco, não vem com bula, entendeu? É uma sugestão e é onde é o meu pensamento. E porque eu vivo de um pensamento ordenado. Eu gosto, como eu falei, composição, para mim, é que nem arrumar o carrinho do supermercado, entendeu? Você pega o pão e os frios, se você botar o alface, se você botar uma lata de óleo em cima do alface, ele vai murchar, amassar. Então, como é que funciona? Como é que dá esse equilíbrio? Tudo para mim é isso. Se você pegar no disco, tem uns caderninhos que reproduzem a minha os rascunhos, né? É um trabalho assim, eu gosto de escrever à mão porque eu preciso visualizar. Eu uso cores porque eu preciso ordenar. Basicamente é isso. Se você tirar essa palavra e põe ela depois, é outro sentido. E tem que escolher. Um deles tem que escolher. Então, é uma composição. Exatamente, composição é isso. Põe, você tem que compor. E como é que vai ser a turnê desse disco? Vai ser uma turnê especial, né? Poxa, vai ser, e começa pelo fato de eu tocar com a banda que gravou o disco, e com Barrett e Peter Buck. E a gente, como eles moram no estado de Washington, o Peter Buck mora, sei lá em que planeta, ele mora no mundo inteiro, e não é uma coisa tão barata, né? Evidentemente, eu tenho uma turnê com eles que começa em setembro e vai até dezembro. E a gente está... E como eu pretendo também tocar muitas músicas novas, e ao mesmo tempo eu não vou tocar só músicas novas, porque eu não sou louco. A única vez que eu fiz isso com os Titãs no Hollywood Rock, lançando tudo ao mesmo tempo agora, foi um desastre, certo? Eu quero que as pessoas tenham prazer, eu quero que elas se envolvam e não fiquem... Eu estava lá e eu gostei, tá? Eu adorei, mas assim, eu estava até de cadeira de roda, porque eu estava tinha rompido os ligamentos dos joelhos. Mas assim, as pessoas falaram: cadê o Marvin? Cadê não sei o que lá? É no comum, eu vou em show, na segunda música a pessoa está pensando, All Star! Né? Então, claro, eu quero tocar All Star, eu gosto de tocar All Star e eu gosto que as pessoas se envolvam. Mas, por outro lado, para que eu possa tocar um número significativo de músicas novas, eu preciso tocar em espaços que tenham algum grau de concentração. Nem todos, nem sempre eu posso. Enfim, eu vou até o meu limite de tentar formatar e propor e ver. Estou ensaiando agora. Vai ser um quebra-cabeça escolher as músicas, fazer a ordem do repertório e depois, quando passar a tocar, ver o que funciona, o que não funciona. Eu tenho esse desejo, da mesma maneira que eu lancei, mas eu sei que eu lancei 30 músicas e não já adianto, ninguém que vai ao show vai ouvir as 30 músicas, pelo menos não agora, quem sabe daqui a 30 anos eu faço uma turnê, para quando? Aí você vai ouvir o álbum lá íntegra. E qual que não vai poder faltar dessas músicas, você acha? Das antigas?
Das novas, das novas, das novas, das Das novas. O novas? que entra, com certeza. Cara, a gente já em 3 dias de ensaio, a gente levantou 12, né? Faltam 18 ainda. Mas eu tenho certeza que a Chave, Terra em Flor, Azul Febril, para minha surpresa, 2 Réveillons e daqui por diante em Macapá tiveram grande repercussão. Pessoas falam, e esse parâmetro, né, das redes sociais, quem fala, é interessante, é bom, eu tenho utilizado. Nesse disco eu tenho músicas mais rápidas, que eu tenho muitas baladas. O meu show, às vezes, tem um certo problema de músicas com muitas músicas com andamento lento. Então, assim, eu tenho ali uma série de músicas mais pulsantes, mais animadas e tal, que estarão presentes. Tem Ginger Red, né, que hoje a gente foi pegar, que é uma música, como eu te falei, eu nunca tinha muita certeza dela, mas ela tem aquele refrão que é absolutamente catchy, né? As pessoas, Ginger Red, então é uma boa música para ter no show, né? Quem sabe o cara que ouve na segunda vez já está cantando. E tem Desmente, que é uma maluquice, eu não sei como eu vou decorar aquela letra. A Tulha, né? A gente estava ensaiando a Tulha. Nossa, a Tulha deve ser difícil de tocar. Não é de tocar, não. Nem é tão difícil. Difícil é impossível decorar aquele texto. Exatamente. Quer dizer, eu não tenho mais espaço para isso. Essa eu vou ter que ler. Né? Mas além do que eu tenho que ler na divisão. Então, isso é ensaio. Mas é divertido. Está sendo muito divertido. Porque que legal. É incrível. Eu estou ensaiando e tocando com a banda que gravou o disco. Isso é uma coisa muito saborosa. Imagino. Nando, brigadíssimo pelo papo. Sempre um prazer falar com você. Também. Muito bom. Muito bom. Que bom. Adorei. Adorei. Não, então, também. Então... E em breve você vai chegar ao seu box, né? Você. Olá! Tá bom? Que bom. Alô, maravilha, obrigado. Política é o tema central do meio, ninguém entende a política sem antes entender um pouco de história. Por isso resolvemos dar um desconto de 50% no pacote com os 4 cursos de História e Política do meio. Saiba tudo sobre ideologias brasileiras, a nova república, o conflito Israel-Palestina e o que realmente significa ser liberal. Faça uma assinatura anual do MEI e ganhe o acesso a esses 4 cursos com um desconto de 50%, tudo por apenas R$ 290. Entenda o passado, o presente e garanta o seu futuro.